pessoal, foi lançado o trailer do remake do anime Samurai X, como é conhecido aqui no Brasil. O nome original da obra é Rurouni Kenshin. Mas como que vai ser esse retorno? A gente vai verificar como vai ser isso, comparando com o original, nesse vídeo aqui de Clássicos Nerd. Então, vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Cara, Samurai X é uma obra muito maneira e ela merecia ter um remake do seu anime. Por que ela merecia? O anime teve alguns problemas que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então, você que é fã de anime, fã de Samurai X, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, para que o assunto ganhe mais notoriedade aqui no canal. Desde já agradeço a sua companhia, muito obrigado e vamos lá. Vou começar falando que esse remake do anime vai ser produzido pelos estúdios Leading Films, o mesmo de Tokyo Revengers. E vou enfatizar aqui, foi falado que é um remake. O que seria um remake? É diferente do reboot. O remake seria como uma releitura da obra, ou seja, ela vai ser aquela mesma história contada de uma outra forma, só que o enredo principal e os personagens principais se mantém. Uma outra coisa muda, mas é uma releitura. Agora, se vocês querem saber melhor essa diferença entre remake e reboot, eu já comentei aqui em outro vídeo, quando eu falo sobre Kamen Rider Black Sun. Só conferir. Aí vocês podem falar, pô, se é um remake e se o remake é uma releitura, tranquilo. Então vai ser o que a gente viu ali no anime, só que vai ser contado de uma forma um pouco diferente. Não, no caso de Samurai X é um pouco confuso e eu vou explicar por quê. Bom, basicamente, o normal é que os animes acompanhem a história dos mangás. Primeiro a história ali surge no mangá e depois ela é adaptada em anime. Isso é o normal. Existem casos que isso é diferente, mas a relação normal é essa. E também é normal que para acompanhar ali, no ato de acompanhar a história do mangá, o anime, ele às vezes tem que incluir alguns fillers, alguns episódios extras que não fazem parte daquele cânone ali, com aquela história principal que a gente vê no mangá. Então, normalmente é isso. A história ali no mangá ela é mais enxuta e a história no anime ela contém aquilo que tem no mangá e mais coisas adicionais. Esse é um movimento normal. Só que Samurai X Rurouni Kenshin rolou uma parada muito doida. O que acontece é o seguinte. O mangá basicamente tem 3 arcos de história. É o arco de Tóquio, o arco de Kyoto e o arco Jinshu, também conhecido como Justiça dos Homens. E esse terceiro arco aí, o Jinshu, ele é o que tem a finalização da história. Beleza. O que aconteceu é que exatamente esse terceiro arco aí não foi adaptado para o anime. Então, como que aconteceu essa adaptação aí no anime? Lá no anime, nós vemos do episódio 1 ao 27, que foi adaptado o arco de Tóquio. E no episódio 28 ao 62, foi adaptado o arco de Kyoto, também conhecido como o arco de Shishio, onde o Shishio ali é o antagonista. Beleza. E até ali, rolaram os fillers. Normal. Só que aí que desandou tudo. Quando chegou no final da saga ali, o Shishio, o anime alcançou o mangá. E daí por diante é que desandou tudo. Por quê? Do episódio 63 ao 95, a história que nós vemos ali no anime foi criada pelo estúdio Gallop, que produziu o anime na época. E toda essa história do 63 ao 95 não existe no mangá. Até aí tudo bem, um grande filler para depois adaptarem o arco final do mangá ali no anime e aí finalizar a história. Negativo. Esse terceiro arco, o Jinshu, que rolou lá no mangá, que finaliza a história, nunca foi adaptado no anime. Mais tarde eles criaram o episódio 96, com cerca de 3 minutos, que foi uma finalização ali da história no anime, bem mais ou menos ali, só para dizer que teve. Mas o fato é que o que é considerado por muitos o melhor arco de história de Rurouni Kenshin, de Samurai X, que inclusive tem a finalização da história, não foi adaptado no anime. Bom, aí entraram em ação os OVAs.
nós tivemos, entre os OVAs, o Tsuyoku Ren, que conta a história do Kenshin na época que ele era o Batosai Retalhador. Então, é o passado. São 10 anos antes do que acontece ali, dos eventos da história ali do anime e do mangá. Mas também nós vemos o Kenshin mais maduro em outro OVA, o Seisou Ren. No Seisou Ren existe uma adaptação de uma pequena parte desse arco final aí que nós não vimos no anime, que só existe no mangá, o arco Jinshu. E nós vemos ali a luta do Kenshin com o grande antagonista desse arco, é o Enishi. Então é basicamente esse recorte do arco ali Jinshu que nós vemos adaptado no OVA. Depois dessa luta, nós vemos mais adiante na história, nós vemos o filho do Kenshin, já se tornando adolescente e o Kenshin já maduro, já bem envelhecido. E aí rola uma finalização da história do Kenshin no OVA. Ah, resolveu a história? Não, não resolveu, porque aí tem uma outra questão. Olha como eu falei que é complexo. Como eu disse, o anime não teve uma finalização, como teve no mangá. Beleza. Aí o OVA pegou um pedacinho da terceiro arco de história lá, colocou ali, beleza, e deu uma finalização à história. Só que essa finalização é diferente do que aconteceu no mangá. E é bem diferente, quase praticamente que o contrário do que aconteceu. Por quê? Lá no mangá, depois dele confrontar o Enishi, que é tipo um fantasma do passado dele, depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre essa questão do passado ou do final da história de Kenshin. E ele, depois de um tempo, tem um filho com a Kaoru. E quando o filho deles ainda está jovenzinho, meio que ele consegue alcançar a paz que ele buscava. Ele consegue se perdoar do passado dele de retalhador. Então, a história do mangá termina legal. Termina ele, o Kenshin, vivendo de forma feliz ali com o seu filho, a sua esposa e seus amigos. Já no OVA, cara, esse final foi bem inverso. O Kenshin chegou à sua velhice, continuando com o Mandarilha, ele não encontrou a paz, ele continuou com o Mandarilha, ele deixou a Kaoru e o seu filho ali, porque ele não conseguiu se perdoar ainda pelo passado. E ele continuou sua trajetória de andarilho. No final da sua vida, já muito doente, ele retornou à casa. E ele morre nos braços da Kaoru. E ele só alcança essa paz quando ele está morrendo nos braços da Kaoru. Então, assim, a cena é muito bonita, a cena é trágica, é muito bem feita. Foi muito bem elogiada essa finalização. Mas os fãs, muitos dos fãs não gostaram, porque foi exatamente o contrário, foi quase que o contrário do que aconteceu no mangá, com o original. E assim, muita gente gostaria que aquele final do mangá fosse o correto. Por quê? O Kenshin não merecia aquilo ali, ficar até o final da sua vida, chegar até a velhice sem se perdoar. Ele merecia ser feliz. Então, essa é a contradição ali entre essas duas finalizações. Por isso que eu disse aqui, não é tão simples. Vai se fazer um remake do anime Samurai X, ou seja, vai pegar ali o que a gente viu, aqueles 95 episódios ali, em que se tem adaptado 2 arcos de história do original no mangá, e o terceiro arco, que é considerado o melhor, que tem o desfecho da história, não vai ser adaptado para anime, nesse remake. Vai ser o remake do anime, com aqueles episódios 63 a 95, que não são canônicos em relação ao mangá, e o terceiro arco de história final do mangá não vai ter no anime. É um remake, o remake do anime. Então, quando falou o remake ali, eu fiquei na dúvida, e estou trazendo essa dúvida aqui para vocês. Eu, particularmente, acredito que vai se seguir a história do mangá. Pode até, parte dessa história entre o episódio 63 e 95, pode até ser colocada nesse remake. Mas eu acho que, dessa vez, eles não vão deixar de fora o terceiro arco, o arco Jinshu, que nós vemos lá no mangá. E acredito que vai ser esse final lá do mangá, esse final que traz uma felicidade ali para o Kenshin, que vai ser adaptado.
Pode ser também que tenham mais cenas do passado do Kenshin nesse remake. Mas acredito que basicamente vai ser isso. Vai ser mais próximo ao que nós vemos no mangá. Outra coisa que poderia acontecer, que eu acho que seria legal, eu particularmente gostaria muito que acontecesse, seria se fossem citadas mais referências históricas, como no mangá. No mangá, nós vemos mais menções a personagens e fatos históricos lá do Japão, daquela época, na história ali do mangá de Rurouni Kenshin. No anime nós até temos, mas não temos tantas referências. Eu gostaria que tivessem mais referências. Como eu disse, eu gostaria que fosse mais próximo ao mangá. Inclusive eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre as referências históricas em Samurai X. Se vocês quiserem, é só verificar aqui nesse vídeo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conheciam todas essas diferenças entre anime, mangá e OVAs? O que vocês acreditam que vai ser esse remake? Acham que, como eu disse aqui, vai se basear mais no mangá do que no próprio anime? Deixe aqui seus comentários. Querem que eu fale mais sobre um determinado personagem da obra, sobre um determinado evento e linkar isso com a história lá do Japão, por exemplo? Também comente aqui, deixe seus comentários. E também, se gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito no canal. Desde já agradeço a sua companhia, muito obrigado e até a próxima.